Seja bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Olá, família, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no nosso podcast da Reino Church. E novamente quem vos fala é Robert Marks, apresentando esses 40 dias com Jesus, que são devocionais inspirados nas parábolas de Jesus contadas no Novo Testamento. E nós estamos aqui firmes e fortes com esse propósito e já chegamos na 20ª mensagem. E a mensagem de hoje chama-se Filhos Perdidos e a base bíblica ela está em Lucas capítulo 12 até o versículo 31, que fala sobre a parábola do filho pródigo, que é muito conhecida por todos nós. É um texto que nós conseguimos extrair muitas verdades bíblicas. Se nós pudéssemos gravar falando ponto a ponto, daria um áudio de aproximadamente mais de 24 horas falando sobre essa parábola. Mas nós vamos enfatizar aqui alguns pontos mais principais. E eu espero que você seja abençoado por essa mensagem, assim como nós temos sido abençoados por essa mensagem. Bom, como muitos de vocês conhecem essa passagem, a parábola do filho pródigo, não vamos ler ela toda, como eu citei aqui a base bíblica, e eu quero começar falando principalmente do versículo 12 ao versículo 13, e nós vamos discorrendo aqui nesta parábola para ser edificado, beleza? Bom, Bíblia na mão. Diz o seguinte: coração aberto e mente aberta para receber aquilo que Deus tem para nós hoje. Bom, diz assim: o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou. Depois você pode ler até o versículo 31. Na verdade, essa parábola ela começa no versículo 11, dizendo, certo homem tinha 2 filhos, certo pai tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Bom, nós falamos sobre a parábola da ovelha perdida e logo em seguida falamos sobre a moeda perdida, que são as dracmas perdidas. E esta é a última das 3 parábolas que fala sobre perda e redenção. E que Jesus conta após os fariseus e líderes religiosos o terem acusado de receber e compartilhar as suas refeições com pecadores. Mas se nós voltarmos um pouco lá no versículo 1 de Lucas capítulo 15, algo que nos chama atenção, como nós já enfatizamos nas 2 últimas mensagens, e eu quero ler novamente aqui com vocês. Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Presta bem atenção, os pecadores paravam para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam. Olha só que interessante, nós temos 2 grupos de pessoas: os pecadores que estavam parando para ouvir e os fariseus e os líderes religiosos, eles estavam murmurando e estavam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Bom, quando Jesus ele começa a contar sobre a parábola que nós conhecemos do filho pródigo ou filho perdido, ele está colocando esses 2 grupos, como começa no versículo 11, certo homem, certo pai tinha 2 filhos. Então são essas 2 pessoas, os pecadores que se aproximavam para ouvir e os líderes religiosos que estavam murmurando. Sabe de uma coisa? Em alguma fase da nossa vida, nós fomos um dos 2. Nós estávamos perdidos fora da congregação da igreja, ou também nós podemos estar perdidos dentro da congregação da igreja. Os perdidos do lado de fora, eles representam o filho mais moço, e os que estão perdidos dentro da casa, que são as pessoas da igreja, é aquele filho mais velho. E nós vamos tentar discorrer aqui o significado dessa parábola na nossa vida. Então, a alegria do pai descrita na parábola, ela reflete o amor divino e a misericórdia infinita de Deus e recusa de Deus em limitar a sua graça. E uma herança, ela é liberada para os filhos após a morte do pai.
E o pedido do filho mais novo de sua parte da herança, nós percebemos que é ousado e insolente e equivale a querer que o pai estivesse morto. E ele pediu a sua herança com desejo de ganância, movido pela vontade de possuir tudo para si próprio, sem se importar com ninguém. Então, muitos de nós passamos por essa fase quando nós estávamos perdidos, alienados, vivendo a nossa vida, a nossa maneira, sem se importar com Deus, muito menos sem se importar em obedecer o seu manual de vida, que é a sua palavra. É como se a palavra não tivesse autoridade em nossa vida. Nós vivemos da forma como nós queremos e Deus e ninguém mais tem nada a ver com isso. É quando nós dizemos, não, eu não preciso de Deus. E se Deus existe, eu tenho Ele no meu coração, eu não preciso participar de uma congregação com pessoas. E eu já tive uma fase como essa também, que durante muito tempo da minha vida, na verdade dos 15 até os 25, eu trabalhei em uma empresa que produzia shows internacionais e shows nacionais, tanto de bandas que estão começando ou bandas que já são muito famosas, até mesmo teatros, ou seja, trabalhei no entretenimento. E vivi a minha vida da forma como eu queria. E quando as pessoas me evangelizavam, eu falava assim, não, cara, eu creio em Deus, mas eu tenho Ele no meu coração, não preciso de igreja. E as pessoas insistiam muito comigo, eu era uma pessoa extremamente antagônica. Uma pessoa antagônica é semelhante àquela pessoa que ela contraria tudo que é dito para ela. Ela não crê que a verdade de Deus é uma verdade absoluta, é relativa. Não, depende. Todos os caminhos levam a Deus. Deus ama todos da mesma forma. O importante é que a pessoa esteja feliz consigo mesma, porque é importante saúde, alegria e prosperidade. É isso que a humanidade deseja. E o pedido, quando o filho mais moço, que é retratado aqui pelos pecadores, demonstra uma insatisfação com este pai. E o pai, na verdade, conforme a lei, até hoje na lei civil, uma herança ela só pode ser dada ao filho a partir do momento que o pai morre. Mas nós vemos aqui que o pai não havia morrido. O que acontece é que ele havia matado o pai no seu próprio coração. E sabe, quando nós olhamos os mandamentos, o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe para que seus dias sejam prolongados. Se você quer viver bem e você quer viver bastante, é necessário honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa na Bíblia. Existe essa promessa de Deus para que você viva bem e mais honrando os seus pais. Mas o que nós vemos aqui é um pedido insolente, soberbo, orgulhoso, egocêntrico, matando o pai no coração. Ele não havia matado o pai fisicamente, mas ele havia matado o pai no coração. Esse é o pecado que nós cometemos primeiro no nosso coração, para exteriormente isso ser expressado de uma forma horrível, né? Mas nós percebemos que a palavra ela tem poder para matar. Eu lembro uma vez que uma pessoa que fez parte da nossa comunidade, ela era advogada, ela foi em uma audiência de um homem que tentou matar a sua cunhada. Por quê? E eles estavam dentro de casa, ele estava desempregado e ela ficava falando para ele, você é um vagabundo, você não trabalha, você deveria procurar um emprego, você não serve para nada, você não presta, só está aqui dando prejuízo e problema para nós. Aquelas palavras foram ditas para ele, foi fazendo com que ele ficasse irado a ponto dele ir até a cozinha, pegar uma faca e ir em direção àquela mulher para matá-la a facadas. Ela tirou uma força, não sei de onde, virou a mesa e ele acertou a mesa e ela conseguiu fugir. Pois bem, e aí chamou a polícia, fizeram boletim de ocorrência, ele estava em julgamento, ele levantou um advogado de defesa e o advogado de defesa disse para o juiz que ele havia agido em legítima defesa. E aí o juiz falou, mas como? Porque ela usou a arma mais letal que um ser humano pode usar.
E todo mundo ficou intrigado, perguntando, mas qual é a arma mais letal que um ser humano pode usar? E ele disse, a palavra. E aquilo chamou a atenção que a arma mais letal que foi usada foi a palavra, a ponto de fazer aquele homem ficar irado e, digamos, segundo a alegação do advogado, ele agiu em legítima defesa porque ele foi provocado. Bom, não queremos entrar nesse mérito, quem estava certo e quem estava errado, mas nós percebemos que o que nós queremos extrair aqui é que a letra, que a palavra, aquilo que nós dizemos com a nossa boca tem poder para matar ou tem poder para viver. Ela tem poder para abençoar e também tem poder para amaldiçoar alguém. E aqui ele diz para o pai, pai, quero a parte da minha herança, ou seja, não me importo com o relacionamento contigo, eu só quero o que você tem, eu não quero quem você é, eu quero o que você tem. Eu lembro uma vez também uma história de uma pessoa que eu conheci, que o pai é dono de uma loja de roupas, e ele trabalhava nessa loja de roupas, e ele chegou um dia e falou para o pai dizendo, olha, o que o senhor me paga é muito pouco, é insuficiente para eu viver. Na verdade, o pai pagava um salário mínimo para ele, né? Aí o pai chamou ele e disse, filho, deixa eu te dizer uma coisa, essa empresa é sua. Ao invés de você brigar e discutir por um salário, eu tenho uma herança para você. Sabe o que acontece com muitas pessoas que estão brigando por um salário quando na verdade Deus tem uma herança para ela? E a herança que nós falamos aqui algumas vezes é aquilo que um pai deixa para um filho. E muito mais importante do que uma herança é o legado. O legado é deixar uma marca no filho. E esse filho, ele simplesmente fala, pai, eu quero, só que olha a atitude do pai. Assim, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. O pai não poderia, não havia, ele não poderia ter feito aquilo, mas ele fez. E aí diz o seguinte, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo, olha só, a palavra irresponsavelmente. E mais à frente nós vemos essa história tomando forma, que ele gastou todo o dinheiro e aí ele se viu, já não tinha mais amigos, já não tinha mais com o que comer, e aí ele foi trabalhar com os porcos e aí ele desejou comer a comida dos porcos, aí ele caiu em si e disse, eu vou na casa do meu pai, as pessoas são muito bem tratadas, né? Ele dizia, ali desejava, no versículo 16 diz, e ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17 diz, então caindo em si diz, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Aí o pai mandou fazer uma festa. Bom, a gente consegue extrair vários significados, várias lições nessa parábola de Jesus, mas muitos de nós conhecemos como a parábola do filho pródigo, mas se eu pudesse reescrever o título dessa mensagem, eu colocaria a parábola dos dois filhos que se perderam. Mas, na verdade, a parábola não enfatiza o comportamento apenas dos dois filhos, mas fala sobre a natureza, o amor do coração do pai. Na verdade, a parábola toda, o maior significado é falar sobre o amor do pai em relação aos seus dois filhos. Sabe de uma coisa que nós aprendemos com essa passagem? É que Deus não tem filhos preferidos, mas tem aqueles filhos que preferem a sua presença. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. E nós vemos também que o filho mais moço, ele é comparado como uma pessoa que tem asas. Eu aprendi isso com o pastor Luiz Emina, ele falou, isso ficou muito cravado no meu coração. Ele falou o seguinte, que o filho mais moço, ele tinha asas.
É por isso que ele saiu sem medo de viver quem ele era, o que ele tinha. E o filho mais velho, ele tinha raízes. O que nós vemos aqui? O filho mais moço, ele tinha asas, mas não tinha raízes. Por isso que ele viveu de forma irresponsável e inconsequente. E o filho mais velho, ele tinha raízes, mas não tinha asas. Então por isso que ele sempre ficava naquela bolha. Ele não tinha uma ousadia da mesma forma que o seu irmão mais moço tinha. Então, como nós vemos aqui, voltando para nós não perdermos o foco, o filho mais moço, ele representa os pecadores. Só que os pecadores, eles estavam ouvindo aquilo que Jesus tinha para dizer. E o filho mais velho, ele representa os religiosos, são aqueles que os seus corações endureceram e eles se tornaram incrédulos a ponto do filho mais moço, pessoas se convertendo ao Senhor, pessoas entrando e fazendo parte da comunidade, não se alegrando mais. É representado por aquelas pessoas que estão há muitos anos na igreja e elas só sabem resmungar, elas só sabem murmurar. Deixa eu falar uma coisa, Deus não usa murmuradores, Deus usa proclamadores. Se você que está ouvindo essa mensagem passa mais tempo murmurando, é porque você não está investindo tempo em proclamando a palavra de Deus. E quanto mais nós proclamamos, menos nós murmuramos. E quanto mais nós murmuramos, menos nós proclamamos a verdade, o amor, a justiça, a bondade e a graça de Deus. Isso nós precisamos ter muito em nossa mente. E isso mudou muito a minha vida. Eu quero enfatizar aqui no versículo 22, diz o seguinte: o pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Imagina só o estado deplorável que aquele filho mais moço estava, porque ele se esbaldou no pecado, cara. Então, como ele acredita, não tem Deus, não tem consequências do pecado, então vou viver da forma como eu quero, afinal ninguém paga os meus boletos, se alguém pagar as minhas dívidas, as minhas contas, pode falar na minha vida, mas como ninguém paga nada, então ninguém tem nada a ver com isso. É mais ou menos isso que a gente vê. Só que ali fala, imagina o estado que aquela pessoa estava, um trapo cheirando mal, as unhas sem fazer, um bafo, as roupas rasgadas, o cabelo desgrenhento ali, o cabelo totalmente cheio de nó, enfim. E ele fala que o pai pediu para trazer depressa a melhor roupa e vestir nele. Sabe, quando nós vemos aquela parábola que fala assim, não se coloque remendo novo em vestes velhas, o que significa o quê? Joga as roupas velhas fora e vista algo novo da parte de Deus, porque Deus não faz remendo, Deus ele sempre faz um renovo, e Deus colocou vestes novas representando, tira essas roupas velhas porque ela não serve mais em você. Elas já estão amassadas, elas já estão rasgadas, elas já estão emboloradas. Então, vista algo novo da parte de Deus. Segundo ponto, o pai diz assim, ponham um anel no dedo dele. O anel, ele representa a autoridade. Agora, imagina só que loucura, o pai confiando a autoridade ao filho novamente sobre os seus bens. Justamente aquele que havia desperdiçado tudo, não foi um bom mordomo da propriedade de Deus. Ele simplesmente gastou tudo. Ele simplesmente foi um mau administrador. Só que nós estamos vendo aqui o pai restaurando a autoridade novamente ao seu filho. Terceiro ponto diz, e coloquem nele sandália nos pés. Imagina, provavelmente ele já estava descalço, com o pé todo calejado, machucado. E sabe a promessa de Deus que está escrita na palavra? Diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. O pai estava restaurando a vocação do seu filho. Cara, isso é muito profundo. Dizendo, filho, você foi chamado para pregar as boas novas do evangelho. Então eu estou restaurando os seus pés, eu estou tratando dos seus pés, porque os seus pés é o que vai te levar aos lugares. As suas mãos servem para tocar, mas os seus pés servem para caminhar, para levar aos lugares. Versículo 23 diz, tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar, cara. É por isso que nós
Estamos falando sobre essa questão, aquilo que estava perdido foi encontrado e reviveu e houve festa, sabe? Precisamos de celebração no nosso culto, precisamos de celebração de alegria dentro do nosso ambiente familiar, dentro do nosso ambiente ministerial, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O fruto do Espírito Santo é alegria na vida do cristão, cara. Se um cristão não vive com alegria, cara, ele está com algum problema. Não estou dizendo que é para você sair distribuindo sorriso para todo mundo e todo dia você está bem-humorado. Não, não é isso. Porque tem dias que exteriormente, até mesmo interiormente, nós temos uma tristeza, uma angústia tentando dominar o nosso coração, mas nós precisamos crer na palavra de Deus, cara. E Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Quando diz a alegria do Senhor é a nossa força, o que nos sustenta é essa alegria. Davi também fala sobre isso em Salmos. Ele diz o seguinte: Senhor, não tires de mim a alegria da salvação. Sabe, nós sempre voltarmos ao primeiro amor. Durante muito tempo, eu ouvia pessoas falando assim, cara, ore como se fosse a sua última vez. Aí eu entendi, falei, não, eu não quero orar como fosse a minha última vez, eu quero orar como se fosse a minha primeira vez. Voltar ao primeiro amor, sabe? E lá em Apocalipse, Jesus diz que nós abandonamos as primeiras obras, o primeiro amor, quando nós estávamos sangue fervendo, pregando o evangelho, às vezes sem muita profundidade, mas a paixão nos contaminava de uma forma que nos impulsionava a ir de encontro aos perdidos, paixão pela presença de Deus, paixão pelos perdidos. Sabe, eu quero orar como se fosse a primeira vez, eu quero fazer como se fosse a primeira vez, porque conforme a gente vai caminhando, vem as circunstâncias, as tribulações e acabam nos deixando como um filho mais velho. E olha o que acontece no versículo 25. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi, nunca desobedeci um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com seus bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Cara, isso aqui é incrível. Você percebe que a parábola não foca nos dois filhos, que os dois filhos estavam perdidos. Um estava perdido do lado de fora e outro estava perdido do lado de dentro. Um estava perdido no relativismo e outro estava perdido na religiosidade. O filho mais velho, ele representa a religiosidade. São pessoas que estão na igreja, cara, não estão se alegrando com pessoas que estão se salvando, pessoas que estão vivendo algo muito profundo na parte de Deus. A gente passa mais tempo reclamando, mais tempo murmurando, mais tempo colocando regras ao invés de restabelecer relacionamentos. A gente precisa parar com isso de uma vez por toda. E como nós podemos mudar isso dando um salto de alegria, cara? É arrependimento. Deus está nos levando ao arrependimento. Isso seja para quem está fora dos caminhos do Senhor, seja aqueles que estão dentro da casa do Senhor. E olha que ele fala, há tanto tempo sirvo o Senhor. Cara, você pode servir a Deus há 20, 30, 40, 50 anos, mas ainda pode estar perdido dentro da casa de Deus. Estamos perdidos, podemos ir de um extremo ao outro. Aí ele fala o seguinte: e nunca te desobedeci. Só que o que nós observamos com isso? Era uma obediência parcial, não era uma obediência total. E uma obediência parcial, ela é uma desobediência. Ou nós obedecemos a Deus em 100%, ou não obedecemos. Você fala assim: eu obedeço a Deus 99%. Não, cara. Deus, ele não quer 99% nosso. Deus, ele quer 100% da nossa vida. Sabe? E olha que ele fala: mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Aí cara, ele estava brigando por causa de um cabrito.
Cara, talvez você que esteja ouvindo aí, você está discutindo, fazendo fofoca, brigando com as pessoas por causa de uma pouca coisa, um cabrito, fazendo uma tempestade num copo d'água por coisas pequenas. Eu sei que Deus, ele é um Deus de milagres, Deus de detalhes, mas a gente está se perdendo com conversas tolas e inúteis que não estão edificando, não estão agregando, não estão encorajando a ninguém, cara. Para com isso, pelo amor de Deus. E olha o versículo 30. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostituta, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. E olha a resposta do pai: meu filho. Olha só, ele começa a dizer meu filho, ele não chamou com qualquer outro nome, ele disse: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Sabe o que o diabo falou para Jesus no momento da tentação? Ele mostra para Jesus todas as nações e diz o seguinte: se prostrar e me adorar, eu te darei toda a glória, toda a honra e toda a autoridade. Aí Jesus diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, se toda a autoridade foi dada para Jesus, o que o diabo tem, cara? Ele não tem nada. Nem a casa onde ele mora é dele. O problema é que nós achamos que tudo é do diabo. Nós damos um poder ao diabo que ele não tem, uma autoridade que ele não tem. O celular é do diabo, a televisão é do diabo, o esporte é do diabo. Tudo é do diabo. É o diabo fala assim: nossa, cara, eu que sou pobre, falido, quebrado, o celular é meu? Poxa, muito obrigado. Nós estamos dando um poder ao diabo que ele não tem, cara. Nós precisamos investir mais o nosso tempo em adoração ao Senhor do que falar assim: olha, eu vi um diabo, eu vi isso, eu vi demônio, eu vi... Cara, teve uma época, um tempo atrás, em que uma escritora americana, ela escreveu um livro que ela via diabo em tudo. Aí os brasileiros começaram a ler esse livro e começaram a ver diabo em tudo, cara, e deixaram de adorar a Deus. E tudo que o diabo quer é atenção. E ele vai roubar a atenção. Eu lembro de um livro do Francis Chan chamado Louco Amor, que ele fala o seguinte: se eu fosse o diabo, a minha principal estratégia seria trazer distração ao cristão, porque eu distraindo, tirando ele da presença do relacionamento com o Espírito Santo, eu vou conseguir o que eu quero. Ele me dará o poder que eu não tenho, e assim eu terei influência na vida dele. E nós vemos aqui que o pai dizendo: filho, você está brigando por um cabrito, sendo que tudo que eu tenho é teu, cara. A gente perde tempo em brigando por coisas que já são nossas por herança, cara. E olha que o pai fala: mas é preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sabe, aqui nós vemos o pai, que é Jesus falando que é Deus, dando uma lição para nós de evitarmos os extremos, tanto do relativismo como da religiosidade. Timothy Keller, ele fala uma coisa muito interessante no seu livro Igreja Centrada, que Cristo ele foi crucificado entre dois ladrões. E esses dois ladrões, ele representam o relativismo, achando que Deus ama todos da mesma forma, e se ele existe, eu vou para o céu, porque como que pode um Deus, um pai que criou seus filhos, enviá-los ao inferno? Aí entra muito naquela questão também do universalismo, né? Que prega sobre isso. Por um outro lado, o cristianismo ele é crucificado pela religiosidade, ao lado da religiosidade. E nós precisamos evitar esses dois extremos. Por isso que a palavra ela precisa ser cristocêntrica. Jesus ele está no centro da nossa vida. E nós precisamos investir o nosso tempo em conhecer e desfrutar do amor do Pai. Sabe? O que Deus está querendo de nós é o seguinte, cara. É tempo de arrependimento e voltar para Deus. Mudar a sua forma de pensar para experimentar esse amor sobrenatural de Deus, cara. Tudo que é por direito nosso é nossa herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é por direito nosso, é a nossa herança. Nós precisamos estar satisfeitos no Senhor. Se nós temos ou não temos, mas nós temos o Senhor. Se nós estivermos no paraíso, se lá não estiver a presença do Senhor, eu não quero, cara. Nós não desejamos nada se a presença de Deus não estiver.
Então, a minha oração para você hoje é que experimente o amor sobrenatural de Deus, porque Ele é um pai, cara. Ele nunca abandona os seus filhos. Somos nós que abandonamos a Ele. Somos nós que dizemos quando Ele não nos dá o que nós queremos. Nós falamos, pai, me dá a herança, porque você não presta para mim, você não faz o que eu quero. Cara, vamos parar com isso, vamos parar de ser filhos mimados. Deus, Ele deseja filhos maduros. É isso que Deus tem para nós nos próximos dias. Maturidade, filhos maduros. Amém? Obrigado, viu, pela sua audiência. Eu espero que essa mensagem ela tenha sido uma bênção na sua vida, ok? Muito obrigado pela sua paciência e espero ver você no próximo podcast. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, seu trabalho, seu ministério, tudo aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, que você seja um mordomo fiel e prudente. Amém? Deus abençoe e até logo e até o próximo podcast. Você acabou de ouvir uma mensagem da Reino. Visite o nosso site reino.church/podcast.